Eu queria convidar você a ler a palavra em Jonas 1, e a gente vai ler novamente do versículo 1 em diante, alguns versículos aqui, porque eu vou tratar do 4 até o final, tá bom? Mas eu queria ler alguns versículos dessa história. Jonas 1, a partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Só até aqui, porque o restante do texto a gente vai, à medida que for ministrando a palavra, a gente vai lendo o restante do texto, tá bom, queridos? Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Nós estamos aqui agora para aprender com a palavra. Tivemos um momento de oração e agora nós queremos dispor o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua palavra. E a nossa oração, meu Deus, é que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai, de maneira que a palavra, Senhor, pregada, ela surta efeito em nós, Pai, ela provoque em nós, Senhor, meu Deus, as mudanças e tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não nos deixe, Senhor, meu Deus, Pai, ficarmos distraídos, Senhor, pensando nas coisas que tem por fazer, nas contas ou qualquer outra coisa, Senhor, mas que o nosso coração e a nossa mente sejam levados cativos ao senhorio de Cristo e nós possamos dar à palavra a atenção que ela merece, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, queridos, como eu ministrei apenas os 3 primeiros versículos na primeira ministração dessa palavra, né? E nesses primeiros versículos nós tratamos de uma única coisa, né? O Senhor deu uma ordem direta para Jonas, que era para ele ir à grande cidade de Nínive e pregar contra ela, porque a maldade daquela cidade tinha subido até a presença de Deus. E Deus deu uma ordem e Jonas literalmente virou as costas para Deus e tomou um rumo completamente diferente. Nós falamos sobre isso na primeira ministração. Hoje, querido, por causa dessa fuga de Jonas, o que nós temos no resto do capítulo, irmãos, não tem como não perceber isso. Nós temos aqui, eu até coloquei, eu não gosto de dar nome para a pregação, mas eu dei um nome para essa pregação e é que está nas redes sociais, né? É perseguição implacável, irmãos, porque Deus vai atrás de Jonas e ele vai capturar esse profeta fujão para que ele faça aquilo que Deus ordenou ele fazer, entendeu? Então o que nós temos aqui, na verdade, é só Deus, no restante aqui do 4 em diante aqui, é Deus no encalço do profeta. É só isso, irmãos. O Senhor vai pegar lá onde ele está, entendeu? Vai manusear, se é que eu posso colocar dessa forma, né? Vai ajeitar a situação, a circunstância de tal maneira que Jonas seja levado para Nínive e ele faça aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, tá bom? Então, essa perseguição começa, querido. Eu vou ler aqui a partir do quadro, querido. Eu queria que você observasse a narrativa, irmãos. A narração do texto. E observe como que o autor narra isso. E perceba, querido, que é algo que acontece aqui de maneira assim muito sobrenatural. Observe, olha. Mas durante a viagem, de repente, do nada, eles estão aqui no meio do mar, aqui, talvez próximo ainda à encosta, né? De repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade,
tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Observe que foi algo assim, do nada, querido. Aconteceu, entendeu? E algo assim muito forte. O texto diz, querido, que a tempestade era tão violenta que ela quase partia o navio ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam, pedindo ajuda aos seus próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga no mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas havia descido ao porão e dormia tranquilamente. Então, há muita ênfase aqui, irmãos, no exagero que aconteceu e na maneira como aconteceu, entendeu? Então, é muito claro para nós, querido, que essa tempestade aqui, ela era uma tempestade de origem totalmente sobrenatural, entendeu? Transcendente. Foi o próprio Deus que foi atrás do profeta, entendeu? Porque fugiu da ordem que Deus tinha dado, entendeu? E essa tempestade, ela tinha um propósito específico, irmãos. E o propósito da tempestade era quebrantar o coração endurecido de Jonas e levá-lo a cumprir a vontade de Deus, entendeu? Então, eu acho que dá para dizer aqui a vocês que a tempestade, ela não apresentava perigo às pessoas que estavam no barco, ainda que elas não soubessem disso, entendeu? Elas não sabiam disso. Então, por mais desespero que houvesse ali, né, naquele barco, por mais agonia, veja, eles gritavam aos seus deuses. Irmãos, a narrativa é muito enfática, entendeu? Violenta demais, o povo está gritando aos seus deuses com medo de morrer, mas tudo aquilo era uma ação de Deus sobrenatural, perseguindo o profeta para que ele voltasse a cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. Aí aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, eu trago uma pergunta para nós, porque ela é curiosa. A gente vai lendo o texto e vai vendo que se formula aqui um princípio, querido. Aqui, olha só, é um princípio, mas vem em forma de pergunta. Será que algumas das tempestades que nós enfrentamos não são frutos da nossa tentativa de fugir do chamado de Deus em nossas vidas? Porque o que aconteceu com Jonas foi isso. Ele está fugindo do chamado de Deus, ele está fugindo da vontade de Deus, e a primeira coisa que veio a ele foi uma tempestade. Por isso a pergunta, entendeu? Será que algumas das tempestades que nós enfrentamos não são frutos da nossa tentativa de fugir do chamado de Deus em nossas vidas? É uma pergunta válida, irmãos. Às vezes, a gente passa por lutas, a gente passa por tempestades, passa por crises, porque nós estamos simplesmente evitando a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos, talvez não como Jonas, de maneira específica, fugindo de uma ordem específica, mas ainda assim nós estamos evitando a vontade de Deus para a nossa vida. A gente sabe o que Deus quer da gente e mesmo assim não faz. E por isso, eu não estou dizendo que toda crise, que toda dificuldade que a gente passa seja isso, mas cabe a gente perguntar, irmãos, se alguma dessas crises não é fruto ou não são fruto de um agir de Deus. É Deus no encalço do crente fujão, entendeu? Assim como Deus foi ao encalço de Jonas. Bom, primeiro veio o vendaval e a tempestade. É Deus indo atrás de Jonas. Agora Deus vai atrás do profeta no porão do navio, irmãos. A narrativa é muito bem construída, irmãos. Os marinheiros aqui, queridos, já tinham feito de tudo que sabiam com a intenção de amenizar aquela situação, inclusive apelado aos deuses deles, né? Mas nada disso funcionou. O interessante, querido, é que só havia uma pessoa naquele barco que ainda não tinha sido clamado pelo seu Deus, e essa pessoa era Jonas. Não é interessante isso aqui? Você imagina, está todo mundo no barco, no meio da tempestade, os marinheiros já fizeram tudo o que sabiam, nada. De repente eles se juntam ali e eles perguntam o seguinte, falta alguém aqui no nosso meio? E uma pessoa responde assim, olha, eu vi alguém dormindo lá no porão do navio. Esse celular. Sabe o que está acontecendo, querido? A tempestade foi enviada por Deus, o desespero no coração daquelas pessoas é causado por Deus. Eles estão ali reunidos sem saber o que fazer, até que alguém diz assim, olha, tem uma pessoa dormindo lá no porão do navio. E é isso que o texto vai descrever agora, irmãos. Versículo 6. O capitão do navio desceu para falar com o Jonas. O que há com você? Gritou ele.
Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus para ver se Ele tem piedade de nós e não nos deixe morrer. O que estava acontecendo naquele barco ali? Na verdade, querido, Deus estava indo atrás de Jonas. É isso o tempo todo, irmãos. A tempestade vem para desespero daquelas pessoas, sejam os marinheiros, sejam os passageiros, entendeu? Para desespero. E enquanto está todo mundo lá em cima desesperado, está lá o profeta dormindo. Se está todo mundo lá, já fizeram tudo o que sabiam, ninguém consegue resolver, está faltando alguém aqui, porque alguma coisa está acontecendo de errado. Tem alguém dormindo no porão. Então vai-se atrás do profeta. Veja, aqui há alguma coisa que eu considero extremamente curioso e emblemático, né? Porque no meio dessa tempestade, querido, a única pessoa que podia realmente fazer alguma coisa para mudar a situação, ela estava dormindo. E aí me vem aqui uma pergunta que, a meu ver, querido, ela é muito pertinente, entendeu? Será que a gente consegue perceber, querido, aqui alguma semelhança com a nossa realidade? O que eu estou destacando para você nessa história aqui? O mundo está caindo lá fora, a tempestade está lá, as pessoas estão desesperadas, e a única pessoa que pode fazer alguma coisa para mudar aquela situação está dormindo lá no porão do navio, né? Será que existe alguma semelhança com a nossa realidade? Eu poderia dizer a vocês, irmãos, que, usando as circunstâncias que nós estamos vivendo, posso dizer que o mundo está um caos, né? E muitos de nós estamos culpando os políticos, as grandes empresas de comunicação, o Supremo, né, Tribunal, as Big Techs, as Big Pharmas. Mas será que não é que a gente não deva criticar, não é que a gente não deva ver o que está acontecendo, mas será que isso resolve a situação, irmãos? Quem de fato tem condições ou teria condições de fazer alguma coisa realmente que pudesse mudar a situação que nós estamos vivendo? Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que a única instituição nessa terra que pode fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo é exatamente a igreja. Entendeu? O problema, muitas vezes, e o perigo, muitas vezes, é que, às vezes, a gente está dormindo como Jonas estava dormindo. O mundo está desabando e nós estamos alheios ao que está acontecendo. Alheio. Irmãos, pense comigo, num tempo de crise como esse, eu até entendo, irmãos, talvez essa crise ela não tenha chegado a nós com tanta força como chegou lá fora, entendeu? Quando eu digo lá fora, eu não estou nem falando fora do Brasil, estou falando nas grandes cidades, né? Aqui a gente sentiu isso, mas não sentiu isso com tanta força, né? Foi mais um medo que vai passando aos poucos, entendeu? E a gente talvez não se dê conta realmente da gravidade de tudo que está acontecendo. Porque um tempo como esse, irmãos, era para a igreja estar orando. Um tempo como esse era para a igreja estar de joelho, buscando o Senhor. Entende? Se não por nós mesmos aqui, mas pelas pessoas que estão passando por lutas. Queridos, o número de pobres no Brasil aumentou absurdamente. Absurdamente. Eu sei e dou glórias a Deus assim, porque nós temos, de alguma forma, o Senhor tem nos preservado dessa crise toda. Mas o número de pessoas, queridos, sem emprego, o número de pessoas doentes, entendeu? De famílias desesperadas, o número de pessoas depressivas, o número de suicídios tem acontecido, querido, assim, de forma assustadora, irmãos, assustadora. Talvez eu vou vou colocar isso como um dos alvos da nossa oração aqui na terça-feira, entendeu? Orar pela essa crise, que é uma crise mundial, irmãos, está em todo lugar. Para que a gente possa sentir um pouco, querido, um pouco de empatia pelas pessoas que estão passando por essa situação. Se não fosse esse auxílio do governo federal, irmãos, eu não sei o que seria do Brasil, das classes menos favorecidas no Brasil. Há um caos estabelecido no mundo, irmãos. E eu sei, os políticos são culpados disso, não tenha dúvida, a maior parte dos políticos são culpados disso, entendeu? O Supremo Federal tem culpa nisso? Tem. Essas mídias de comunicação têm culpa nisso? Tem. As Big Pharma, as empresas farmacêuticas têm culpa? Tem. Estão lucrando com isso, com a desgraça alheia, entendeu? Mas o que nós estamos fazendo para tentar mudar isso, irmãos? Nós como igreja, entende? Eu vou estabelecer isso como um dos alvos nossos de oração nas terças-feiras aqui.
para a gente orar e pedir ao Senhor que ajude as pessoas, querido, que socorra as pessoas, porque elas estão precisando. Se a gente não pode ajudar financeiramente, pelo menos nós podemos nos colocar diante do Senhor e pedir misericórdia para que essa situação mude, tá bom, querido? Bom, irmãos, lembre-se, Jonas estava fugindo da missão que foi dada a ele por Deus, irmãos. Ele sabia que a razão pela qual Deus o havia enviado a Nínive para denunciar o seu pecado, o pecado de Nínive, não era para destruir a cidade, mas para dar aos seus habitantes uma nova oportunidade. Jonas não desejava que essa oportunidade fosse dada àquele povo, querido. Por isso, ao invés de obedecer a Deus, ele fugiu da presença do Senhor. Agora, a pergunta é, querido, será que Jonas realmente pensava que poderia fugir da presença de Deus? Ele era um profeta, irmãos. E além da intimidade com Deus, né, que um profeta tinha, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Se você ler, por exemplo, a oração, e nós vamos estudar isso semana que vem, se você ler a oração de Jonas no capítulo 2, ela é composta, querido, de citações de salmos, entendeu? Então, ele conhecia muito bem os salmos e estava usando esses salmos para expressar os sentimentos que ele tinha diante do Senhor, entendeu? Então, em razão disso, querido, é possível afirmar que Jonas não acreditasse que poderia fugir da presença do Senhor. Eu vou te dar um motivo bem claro para dizer o que eu estou dizendo aqui. Salmo 139, no versículo 7 até o 12, nós lemos isso de maneira muito clara. E como Jonas conhecia muito bem esses salmos, então é possível afirmar que ele não estava querendo, ele sabia que não era possível fugir da presença do Senhor. Ouça o salmo, querido. Eu estava lendo esse salmo hoje, né, agora à tarde, e veja como é que o salmista coloca, irmãos. Ele pergunta assim, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí ele começa a responder, se subo aos céus, lá estás. Bom, se eu subo ao céu, na prática eu estou indo em direção a Deus, né? Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Então ele aponta para cima, não adianta. Ele aponta para baixo, não adianta. Aí ele diz, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ele aponta para o horizonte. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Não adianta eu subir, não adianta eu descer, não adianta eu ir em direção ao horizonte, porque para onde eu for, Deus vai estar. Agora, veja, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a noite são a mesma coisa. Então, não adianta, querido, se esconder de Deus. Não há como se esconder. O profeta sabia disso, entendeu? O profeta sabia disso. Bom, se ele sabia que não era possível fugir da presença do Senhor, então qual o sentido aqui, querido? Já que ninguém pode fugir da presença do Senhor, qual é o sentido? Qual é o significado dessa fuga de Jonas? Eu vou concordar, querido. O que Jonas queria aqui era ficar longe de Deus. Ele estava praticamente abandonando o ministério porque ele não desejava pregar a mensagem em Nínive e ver aquele povo ser salvo, entendeu? Então ele estava fugindo do seu ministério. Esse é um motivo, né? A meu ver, o mais convincente. Há outro motivo. Alguém sugeriu, querido, que Jonas, por conhecer o coração de Deus e saber que ao pregar em Nínive as pessoas seriam salvas, por exemplo, entendeu? Ele estivesse, olha só, irmãos, ele estivesse fugindo, porque ele pensou consigo, eu vou chegar lá e vou anunciar o juízo de Deus. Só que as pessoas vão se arrepender, Deus vai perdoá-las, e a palavra que eu lancei sobre eles não vai se cumprir. Então, se isso acontecer, eu perco a minha credibilidade como profeta, e posso ser considerado como um falso profeta. Então, ele está fugindo para proteger a sua credibilidade. Eu não sei se isso é um motivo. Quase todos os comentaristas tocam nessa possibilidade, entende?
Não sei bem, eu prefiro acreditar no primeiro. Ele prefere, veja, irmãos, aqui é uma questão histórica interessante. Jonas era um profeta que profetizou na época de Jeroboão II. E ele profetizou um tempo de prosperidade na vida da nação de Israel. Aqui a nação está dividida em reino do norte e reino do sul. Ele está no reino do norte. O povo é ímpio, os reis são ímpios. Mas mesmo assim Deus levanta Jonas lá para profetizar um tempo de prosperidade. E de fato, Jeroboão II é um rei que expandiu o reino, entendeu? Expandiu o reino. Então ele tinha muita credibilidade na nação, era muito respeitado. Agora imagina, ele sai de Samaria, lá de onde ele mora, eu esqueci o nome da cidade aqui, ele sai, caminha 800 quilômetros até Nínive e chega lá e ele anuncia uma mensagem de juízo. Só que as pessoas, ao ouvir a mensagem de juízo, elas se arrependem dos seus pecados. E porque elas se arrependem, Deus perdoa. Não destrói a cidade como Jonas disse que Deus ia destruir. Então ele pensa consigo mesmo. Isso é a argumentação de alguns comentaristas. Se eu fizer isso, numa linguagem bem nossa, eu vou me queimar. Não vai acontecer o que eu disse. As pessoas vão saber disso, vão me considerar um falso profeta e eu perco a minha credibilidade diante das pessoas. Bom, eu creio que isso fica mais a critério de cada um, entendeu? O texto não é específico, não é claro, não é explícito, então as pessoas começam a conjecturar. Eu prefiro acreditar no primeiro motivo que eu citei aqui, tá bom? Bom, Deus já foi atrás de Jonas, através da tempestade, do vendaval. O Senhor já foi lá no porão buscar Jonas. Agora ele vai expor o profeta publicamente, irmãos, publicamente. Olha o versículo 7. Enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar sorte. Veja, o capitão já foi lá embaixo no porão, já trouxe Jonas para cima. Agora os marinheiros decidiram tirar sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Você percebe, querido? Literalmente Deus está no encalço do profeta, entendeu? O que você fez, perguntaram, para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Irmãos, agora ele não tem mais como se esconder. Ele terá que admitir para si mesmo e para as pessoas naquele barco o que ele estava fazendo. Ele vai dizer, eu estou fugindo de Deus. Eu estou fugindo de Deus. Ele vai ter que admitir publicamente. Irmãos, todos os holofotes agora estão sobre a pessoa de Jonas. Todo mundo naquele barco está atento para ouvir o que ele vai dizer. Entendeu? Todo mundo já sabe que a culpa da tempestade é dele. É dele. Entendeu? Agora ele vai se manifestar. E olha só, querido. Jonas, capítulo 1, versículo 9. Jonas respondeu, eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram, né? Mas por que você fez uma coisa dessas? Eu quero que você atente, querido. O que me interessa aqui, irmãos, é o seguinte. É Deus que está indo atrás do profeta. Enviou o vendaval, enviou a tempestade. Os marinheiros tentaram de todas as formas, né, salvar as suas vidas. No desespero, eles clamam aos seus deuses, eles lançam a mercadoria fora para que o navio fique mais leve, para não afundar, entendeu? Nada disso resolveu. Então eles estão ali reunidos, tentando saber o que fazer, e aí alguém diz assim, olha, tem alguém dormindo lá embaixo, o capitão vai lá atrás de Jonas. O que está fazendo aqui, na verdade? Está todo mundo desesperado por estar dormindo? Quando ele é trazido para cima, agora eles vão lançar sorte, eles querem saber quem é o responsável por aquilo. Lançam sorte. Quando eles lançam sorte, eu não sei como é que esse processo era feito, irmãos. Não sei, eu só sei que naquilo que eles fizeram, a sorte caiu sobre Jonas. Por que caiu sobre Jonas? Porque Deus fez cair sobre Jonas, entendeu?
E agora está todo mundo olhando para ele e ele está dizendo, o culpado sou eu estou fugindo de Deus, eu sou hebreu, eu sirvo ao Senhor, o Deus que fez os céus, a terra, que fez o mar, né? E quando ele diz o Deus que fez o mar, todo mundo se desespera, porque eles sabem realmente que a culpa daquela situação é exatamente de Jonas. A desobediência de Jonas, querido, coloca em grave perigo um navio cheio de inocentes. E isso ilustra, irmãos, escute o que eu vou lhe dizer aqui, querido. Isso ilustra um princípio básico de toda a vida humana. Qual é o princípio? Nossa vida e a vida dos outros estão entrelaçadas. Nós não podemos desobedecer a Deus sem, de alguma forma, afetar de maneira... Eu vou usar essa expressão, mas eu não gosto muito, de maneira maléfica, as pessoas que estão ao nosso redor. Mas também, querido, nós não podemos obedecer a Deus sem afetar beneficamente as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos colocar isso de uma forma mais simples, mais clara? O teu pecado tem o potencial para causar danos àqueles que estão à tua volta, assim como a tua obediência tem o potencial para abençoar aqueles que estão à tua volta. Esse é o princípio. O meu pecado não é só o meu pecado, irmãos. O meu pecado tem o poder de atingir a minha esposa, os meus filhos. O meu pecado tem o poder de atingir vocês, entendeu? Esse é um princípio bíblico. Vocês querem prova disso? Josué 1, a partir do versículo 10. Olha só. Todo mundo conhece o texto e imagino que já sabe do que eu vou falar. Então o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está assim, prostrado sobre o rosto? O que está acontecendo aqui foi que eles entraram em Jericó, destruíram a cidade, entendeu? Tomaram a cidade. Agora, a próxima cidade no caminho deles é uma cidade chamada Ai. Josué reúne os homens, manda espias olhar a cidade, eles vão e dizem assim, olha, a cidade é pequenininha, quase não tem ninguém. Manda lá 2.000 homens, 3.000 homens e vai ser moleza. Josué envia os homens e eles são derrotados. Com isso, o desespero tomou conta da nação. E Josué se prostra e começa a se lamentar. E o Senhor vem e diz assim, levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Ele está dizendo, a razão da derrota do exército é porque Israel pecou. Agora, irmãos, isso é curioso, né? Ele diz, Israel pecou. Mas quem foi que fez alguma coisa errada? Um homem chamado Acã, pegou lá uma capa, um pouco de prata, de ouro, levou para a sua tenda, cavou um buraco, colocou lá debaixo, entendeu? Mas o Senhor disse assim, olha, Israel pecou. E ele continua, quebraram, está no plural, vocês quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua barraca o puseram. Irmãos, tudo no plural, veja, quebraram, tomaram, furtaram, mentiram, né? Puseram, tudo no plural. Mas um homem só fez. Por que Deus estava agindo dessa forma? Entende? Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante dele, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não me eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Irmãos, esse é um dos textos que deveriam encher a gente de temor, querido. O meu pecado não é só o meu pecado, querido. O teu pecado não é só o teu pecado. O teu pecado tem o potencial maligno de alcançar as pessoas que estão ao teu redor e de te colocar essas pessoas na mesma situação que você. Porque por causa desse homem aqui, toda a nação padeceu. Homens morreram por causa do pecado dele, entendeu? É um princípio bíblico, irmãos. A gente não pode nem mudar isso. Olha... E aqui eu cito um outro texto, onde eu coloco as duas coisas, tanto de bênção como de malignidade. Olha só, Êxodo 20, versículos 5 e 6. Olha, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Agora veja, mas faço
misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, irmãos, é só você pegar a nação de Israel. Por que é que eles estão entrando na terra prometida? Por que é que eles vão derrotar exércitos, nações poderosas, cidades fortificadas? É porque eles são bons? Não, não é não, irmãos. É por causa da promessa de Deus lá a Abraão, a Isaac. É porque Abraão foi amigo de Deus. É porque Abraão fez a vontade de Deus. É que essas coisas estão acontecendo na vida do povo. Então, aquilo que está acontecendo é fruto da relação que Abraão tinha com Deus, entendeu? Tanto o meu pecado, querido, alcança as pessoas ao meu redor, como também a minha obediência, a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus tem o poder de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, querido. Sinceramente, a gente deve escolher, entendeu? E eu creio que seja uma escolha que nós temos para fazer, irmãos. Eu opto por viver na presença do Senhor, eu opto para viver em comunhão com Deus, buscando obedecer a Deus, sabendo que essa minha relação com o Senhor, essa minha intimidade com o Senhor, essa minha busca ao Senhor vai alcançar a minha esposa, vai alcançar os meus filhos, vai alcançar a minha família, vai alcançar a igreja, entendeu? Nós precisamos compreender isso, irmãos, porque isso pode realmente nos ajudar na nossa caminhada. Ao mesmo tempo, querido, ao mesmo tempo que o pecado também tem esse poder maligno. Veja, irmãos, nesse processo de busca, o profeta é levado ao arrependimento. É levado ao arrependimento. O vendaval já foi, já aconteceu, a tempestade está rolando. O Senhor já foi atrás do profeta lá no porão, trouxe ele para cima, expôs o profeta. Então agora é a hora desse profeta quebrantar o seu coração. Veja o versículo 11, irmãos. Versículo 11. O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Aí ele disse assim, olha, jogue-me ao mar. Versículo 12, jogue-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa horrível tempestade. Ele está dizendo, a culpa é minha. Eu sou o responsável por isso. Querem resolver isso? Me joguem ao mar. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade desaparece. Porque Deus não está atrás de vocês, Ele está atrás de mim, na verdade. É isso que Ele está dizendo. E aqui, querido, eu tenho a gente extrai daqui uma lição muito importante, irmãos, e algo assim admirável aqui que a gente vê em Jonas, entendeu? Estou dizendo isso, querido, porque há muitas pessoas que cometem erros e não estão dispostas a aceitar a responsabilidade e tentam desesperadamente evitar as consequências das suas escolhas, culpando muitas vezes os outros, não admitindo aquilo que fizeram, entendeu? Jonas, querido, estava pronto a aceitar as consequências porque ele percebeu que tudo aquilo era realmente a culpa sua e ele estava disposto mesmo a até mesmo morrer para salvar aquelas pessoas, para livrar aquelas pessoas daquela situação, entende? Então ele admite publicamente a sua culpa. Novamente, irmãos, não tenha dúvida, isso é Deus trabalhando no coração do profeta para que ele cumpra a sua vontade. Deus já está... Irmãos, tudo já foi esquematizado. A tempestade, o vendaval, o capitão indo atrás do profeta lá no porão, o lançar de sorte, a sorte caindo em Jonas, agora ele reconhecendo, ele sabe que aquilo está acontecendo por causa dele, o peixe já está ali, só aguardando o momento certo de agir também. Irmãos, é tremendo demais esse livro, entendeu? É por isso que algumas pessoas não conseguem acreditar que esse livro seja um livro inspirado, irmãos, entende? Elas não conseguem acreditar que isso aqui seja de fato um fato, né? Isso aqui é apenas um mito, uma parábola que se criou para... Não, na verdade, querido, o texto é uma narrativa histórica e é o profeta dizendo o que de fato aconteceu com ele. Bom, então está aqui um princípio interessante, irmãos. Ele não culpa ninguém. Ele diz, sou eu o responsável e eu estou disposto a arcar com as consequências do que eu fiz. Podem me jogar ao mar. Quando vocês fizerem isso, a tempestade vai desaparecer. Deus não está atrás de vocês, Ele está atrás de mim. Então me joguem ao mar que vocês resolvem o problema de vocês. Né? Só que aqui a gente tem um fato curioso, irmãos. Aqui nós temos um fato curioso. Até pouco tempo Jonas estava fugindo de Deus.
Ele não queria de forma alguma que Deus fosse generoso com aqueles pagãos assírios, né? E agora, irmãos, ele está disposto a sacrificar sua própria vida para salvar alguns pagãos. A gente não sabe dizer quantas pessoas tinha naquele barco, mas ele está disposto a morrer para salvar essas pessoas. Não tem como não dizer, querido, que Deus está agindo no coração desse homem. É lógico, querido. Ele se sentia responsável pela vida daquelas pessoas, né? Porque se não fosse a desobediência dele, aquilo não teria acontecido. Não estaria acontecendo. Então, Deus está moldando, Deus está quebrando o coração desse homem. Ainda que, quando a gente chegar lá no capítulo 4, no 3, você vai perceber que o arrependimento de Jonas foi momentâneo, entendeu? Depois ele voltou com tudo de novo. Mas aqui ele está sendo quebrantado pelo Senhor, tá bom? Olha o versículo 13, irmãos. Enquanto isso, Jonas disse, olha, me jogue ao mar e a tempestade vai sumir, tá? Deus não está atrás de você, ele está atrás de mim. Agora, versículo 13. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Irmãos, a gente não tem como descrever aqui, querido. Por exemplo, eu nunca estive no mar revolto. Na verdade, eu nunca nem estive no mar, a não ser em alguma praia tomando banho, mas eu nunca entrei em mar. Eu não sei nem o que é isso aqui. Mas a gente vê em filme, né? O mar estava revolto, irmãos. E quanto mais as pessoas tentavam amenizar aquela situação, pior a situação ficava, entendeu? Agora veja uma coisa interessante. Seguindo aqui a nossa lição aqui, Jonas já foi quebrantado, entendeu? Ele já desistiu da fuga. Entretanto, agora nós temos um outro problema aqui. E qual é o problema aqui? São os marinheiros agora que estão lutando contra Deus, sem saber, é claro, entendeu? Mas estão lutando contra Deus, tentando salvar a vida de Jonas. Agora, coisa interessante, né? Homens ímpios que estão tentando a todo custo salvar a vida de um homem que eles sabem que é culpado, entendeu? O problema, querido, aqui, é que agindo dessa forma, eles se colocam contra a vontade de Deus, porque Deus quer Jonas em Nínive, entende? E porque Deus quer Jonas em Nínive, Deus vai eliminar todas as possibilidades de salvação naquele barco, a menos que Jonas seja jogado no mar. Quando eles viram que não era possível resolver, mesmo se livrando do peso, mesmo lutando com unhas e dentes para manter o barco a salvo, a situação estava piorando, e cada vez mais piorando, e cada vez mais piorando. Aí o versículo 14 diz assim, então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas, e disseram, ó Deus, não nos mate por causa do pecado deste homem, não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Agora, olha o resultado disso, irmãos. O cara que não quer pregar para gentios, o cara que não quer pregar para pagãos, porque não quer que eles se convertam, olha só, os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. O que eles fizeram? Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhes fizeram promessas. Mesmo na desobediência de Jonas, usando uma linguagem bem pentecostal, Jonas tinha a unção do evangelismo. Para onde ele ia, as pessoas está aqui, mesmo fugindo de Deus, ele é o canal pelo qual Deus alcança essas pessoas, querido. Há algo de muito irônico nessa história de Jonas, irmãos, muito irônico. Bom, o fato é, querido, com tudo isso, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou, está acontecendo da forma como Ele elaborou. Já veio tudo, agora Jonas foi lançado no mar. Não há dúvida nenhuma, irmãos, quando a gente olha para o versículo 17, não há dúvida. Olha o versículo 17, mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. Parece que o peixe estava ali esperando Jonas ser lançado no mar. Deus envia um peixe. Ninguém sabe dizer que estava aqui. Alguns dizem que é baleia, ninguém sabe. Alguns dizem que é um tubarão. Não importa o peixe, irmãos. O nome do peixe. O que importa é que o peixe estava ali cumprindo uma ordem de Deus.
E o texto diz, e durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Irmãos, é uma história muito interessante. Primeiro, nós não podemos fugir de Deus. Vamos fazer aqui algumas lições rapidinho, para a gente não estourar muito essa ministração. Vamos fazer 3 lições, extrair aqui 3 lições práticas desse texto. A primeira, querido, é uma pergunta, e ela vem no formato de uma pergunta. Será que o ser humano possui realmente essa coisa chamada livre-arbítrio? Bom, Deus deu uma ordem para Jonas, vai a Nínive e prega a cidade. Imagine, Jonas diz assim, Senhor, eu vou usar o meu livre-arbítrio, o Senhor vai me desculpar, mas o Senhor me deu o livre-arbítrio e eu não vou não, tá bom? Eu vou para outro lugar. Você não vai achar isso no texto, irmãos. Deus move os céus, move o vento, move o mar, entendeu? Move pessoas, move um peixe, mas aquilo que Deus disse para Jonas, ele vai ter que fazer. Deus não deu a ele opção de dizer, não, Senhor, não vou. Ele até disse, mas a vontade que prevaleceu foi a vontade de Deus e não a de Jonas. Então eu sou levado a questionar, querido, essa ideia de livre-arbítrio, entendeu? Eu tinha aqui uma argumentação melhor, mas para não esticar demais a ministração, eu prefiro ficar só nisso, tá bom? Não há nada no livro de Jonas que aponte a ideia de um livre-arbítrio. Deus, como soberano que é, eu preguei isso domingo passado, li textos e mais textos, como soberano que é, Ele está no controle de tudo, irmãos. E quando Ele estabelece a sua vontade, ela vai ser feita, querendo o homem ou não. Entende? Está aqui um texto que mostra isso claramente. A segunda lição, o pecado nunca é um problema individual. Nunca é um problema só nosso. O pecado sempre é um problema coletivo, irmãos. Olhe para a história de Acã, né, lá em Josué, e você vai perceber isso. Olhe para a história, querido, de Davi. Lembra da história de Davi? Davi transa com uma mulher casada, tenta encobrir o seu erro, mas o Senhor vai no encalço de Davi, manda o profeta, dá uma palavra e diz assim, olha, você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. E por causa do pecado de Davi, ele perdeu 4 filhos, se não me falha a memória, irmãos. Uma filha foi estuprada, o que estuprou foi morto, o que matou o filho depois toma o lugar do rei. Irmãos, é uma tragédia. A vida de Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a vida de Davi, querido, é uma tragédia familiar, irmãos. É irmão matando irmãos o tempo todo. E tudo isso, diz a Bíblia, por causa do pecado dele. Entende? Então o pecado dele alcançou a sua família, alcançou as pessoas ao seu redor. Você vai perceber isso mais lá na frente, quando Davi, orgulhoso do reino que tinha, do império que construiu através do Senhor, ele manda contar o povo. Ele já está orgulhoso, mas ele quer saber quantas pessoas. O próprio comandante do exército diz assim, rei, que o Senhor multiplique aí, 2 atirando aqui, que o Senhor multiplique por 1000 que o povo, mas por que o Senhor quer fazer um negócio desse? Ele, não, eu não quero saber de nada, conta o povo. O cara foi, não contou todo mundo, deixou tribos de fora, mas mesmo assim, o Senhor enviou uma praga e 70.000 pessoas morreram. Por quê? Por causa do orgulho de Davi. O pecado, querido, nunca é um problema individual. O pecado é um problema coletivo, irmãos. E a terceira lição e última aqui, para a gente finalizar. Nunca lute contra a vontade de Deus, pois isso será uma luta perdida, irmãos. Jonas lutou. Jonas tentou fugir. Sai de, acho que é Gat-Efé, ou Éfé, vai para Jope, entra num barco para Tarsis, fugindo do Senhor. Mas o Senhor vai atrás de Jonas, envia uma tempestade, um vendaval, usa a circunstância de tal forma em que Jonas é jogado no mar. Quando Jonas é jogado no mar, o peixe está ali aguardando a hora de Deus para engoli-lo, para salvá-lo e levá-lo lá para Nínive, para que ele faça a vontade de Deus. Então, querido,
Se você é filho de Deus, não adianta lutar contra a vontade dele, porque a vontade de Deus vai prevalecer contra a sua vida. E se isso não acontecer, irmãos, aí nós temos um problema muito grande, entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama, a quem Ele aceita como filho. E se não há disciplina de Deus, se não há correção de Deus, a palavra é muito clara, é porque nós não somos filhos. Então, não adianta lutar contra a vontade de Deus em nossa vida. Irmãos, como que eu gostaria que nós entendêssemos isso? Se Deus tem um chamado, querido, para a sua vida, e você luta contra isso, é possível que você passe por lutas terríveis na sua vida. E lá no final das contas você vai ter que ceder e recuar naquilo que você fez para poder atender à vontade de Deus. A melhor coisa que a gente faz, irmãos, é fazer aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus. Eu disse isso a vocês domingo, não falei? Talvez você não saiba qual é a vontade específica de Deus, como Paulo disse lá em Atos, né? A missão de Deus para a minha vida é anunciar o Evangelho. Bom, essa missão é de todos nós, irmãos. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é uma missão de todos nós. Devemos fazer isso. Outra coisa que eu disse que é a vontade de Deus para nós, querido, é amar o nosso próximo. O amor é a síntese da lei, entendeu? Quem ama não faz mal contra o seu próximo. E eu citei aqui algumas vontades claras, estabelecidas por Deus da palavra, que Ele deixou para nós. Olha, é a minha vontade para vocês. É o que eu quero que vocês façam. Entende? E nós devemos, querido, nós devemos buscar fazer isso no nome de Jesus. Se nós queremos uma vida abençoada, irmãos, se nós queremos que o Senhor abençoe aqueles que estão ao nosso redor, nós devemos nos submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que é a vontade dEle. Porque quando nós agimos assim, nós estamos atraindo a bênção de Deus sobre nós e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Nossos filhos, nossos amigos, a igreja, Deus, vão ser alcançados por essa bênção. É esse o princípio ensinado aqui, irmãos. É esse o princípio, tá bom? Eu vou encerrar orando, querido, porque eu estou ouvindo um trovão bem forte e eu quero que vocês cheguem em casa antes de se molhar, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra, Senhor. Que as lições extraídas aqui, Senhor, sirvam para nós, Pai, de referenciais, para que nós possamos amoldar a nossa vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Use a palavra, Senhor, para que nossa alma seja edificada em o nome do Senhor Jesus. Amém